O nosso assunto de hoje é por demais sério. Você tem que ter em seu pensamento um senso, veja bem, um senso de oportunidade. É isto que nós queremos te dizer. Um senso de ocasião. Você tem que ter um conhecimento do tempo. Foi o que Jesus disse para aqueles que estavam com ele, que eles conheciam as estações, eles deveriam conhecer as coisas que estavam para acontecer. Ou seja, aquele que serve a Jesus não pode ser ignorante, tem que ter um conhecimento das coisas que estão ao seu redor. Não é possível você se dizer filho de Deus e ser ignorante. Não é possível você se dizer filho de Deus e ser miserável, pedinte, mendigo, nem que seja um pedinte de favores políticos, nem que seja um pedinte de emprego, pedinte disso ou daquilo. Não, o servo de Deus é guardado, abençoado, amparado pelo seu próprio Deus. As bênçãos que ele recebe não vêm dos homens, não vêm da terra, vêm de Deus. É preciso que sejam os filhos de Deus possuidores disso que nós chamamos um senso de ocasião. É o que eu quero comentar neste assunto. Este assunto está me pesando no coração, porque cada dia mais eu me dou conta de que há sobre mim uma grande responsabilidade, uma responsabilidade profética de alertar, despertar o povo de Deus para os acontecimentos de nossos dias. As coisas que estão acontecendo, é preciso que aqueles que são servos de Deus tenham o conhecimento da vida atual, da política, da economia, ainda que não sejam experts, ainda que não sejam profundos conhecedores destes assuntos, porém que saibam para onde o mundo está caminhando. A Bíblia diz que aquele que é espiritual conhece todas as coisas. Ora, se você está perdido neste mundo em que você vive, então você não é espiritual. O que é espiritual domina as coisas, olha-as por cima. Aquele que é espiritual, que conhece ao seu Deus, não se envergonha, pelo contrário, levanta, ergue a sua cabeça, pois sabe que a sua redenção está se aproximando. Aquele que conhece ao seu Deus, conhece o mundo que está ao seu redor. Aquele que conhece ao seu Deus, aquele que é espiritual, dá um bom testemunho e no momento apropriado ele age, toma as decisões que deve tomar. Ele não se furta, ele não falha. Aquele que conhece a Deus está presente e no momento de agir, ele age. No momento de falar, ele fala e no momento de calar, ele cala. Vamos examinar este assunto nas Escrituras. Eu quero que você volte o seu pensamento para aqueles dias em que Jesus estava sendo entregue, naquele dia crítico, o dia X, em que os homens maus prenderiam a Jesus. Está relatado em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39, quando diz que Jesus, saindo, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Claro, discípulo é para seguir. Deus quer que você faça discípulos, que você cultive um relacionamento pessoal com aquelas pessoas que você quer levar para Jesus e os ensine a conhecer e a praticar, principalmente a obedecer aquilo que Jesus manda. O discípulo obedece ao seu mestre. Jesus foi, os discípulos vão atrás e tem que ser assim. Você vai, aqueles que são seus discípulos, que você formou aqui na terra, eles irão obedecendo a sua direção. Eles obedecem por amor, não por obrigação. Por amor, porque eles reconhecem em você a autoridade. E você, se quiser ser bem quisto, bem recebido, agradável aos olhos de Deus, então faça o que Jesus mandou, faça discípulos, ande com convicção e certamente muitas pessoas estarão necessitadas da orientação que você lhes dará. Assim foi com Jesus. Ele saiu e os discípulos foram atrás. Quando chegou a um lugar determinado, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação, e apartou-se deles. E, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Ninguém mais na terra o podia confortar, mas um anjo o confortava. É assim com você. Se você espera em Deus, ainda que ninguém aqui na terra tenha alguma palavra que lhe sirva, o Senhor o confortará, não há dúvida alguma. Aleluia por isto. E posto em agonia, Jesus estava em agonia. E eu critico aqueles que dizem que o evangelho é só de alegria. É mentira. Jesus se entristeceu em profundo. Ele foi tomado de pavor, de agonia. Foi uma crise terrível que lhe roubou por completo a alegria. A vida cristã não é só de alegria, de risos, de sorrisos, é de experiências duras, de tristeza. Jesus disse em outro evangelho que estava tomado de uma tristeza profunda. E nesta situação em que ele se encontrava, ele orava mais intensamente, ao ponto do seu suor se tornarem gotas de sangue que corriam pela terra. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Que coisa impressionante! Os discípulos não estavam preparados, estavam dormindo. E Jesus lhes disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e Judas estava com eles. Percebeu? Aquela situação é terrível, mas o pior de tudo é que aquela situação se repete. Enquanto há poucos em nossos dias que estão chorando, gemendo sob o peso de agonia pelas almas que perecem, pelos destinos da nação, você está alegre, brincando, você está se divertindo, você está dormindo, espiritualmente dormindo, uma atitude que não agrada a Deus, uma atitude que não pode dignificar a sua fé, uma atitude que não serve de exemplo para ninguém, uma atitude irresponsável. Quantos estão chorando pela situação em que nos encontramos e você está se divertindo e ganhando dinheiro, preocupado com as coisas materiais, preocupado com as coisas que perecem nesta vida, quando Jesus está em agonia de alma, intercedendo por nós. E aqui na terra há também aqueles que estão conhecendo os tempos, estão com um senso de oportunidade, um senso de ocasião, estão chorando, estão clamando a Deus por misericórdia. Você dorme o sono da morte espiritual, você dorme espiritualmente, você não dedica a Deus seu tempo, você dedica ao estudo, ao trabalho, à brincadeira, à diversão, ao lazer, ao conforto da casa, você se dedica a tudo, mas você não se interessa pela ruína de Jacó, você não se interessa pela ruína da nação. A nação está prestes a entrar numa das piores crises da sua história, a pior talvez, você está dormindo, e Jesus vai cobrar isso de você, como ele cobrou dos seus discípulos. Por que estáis dormindo? Por que estáis brincando? Por que estáis vos divertindo? Por que estáis interessados com os vossos próprios interesses e não estáis chorando? Não estáis orando? Não estáis intercedendo? Mais adiante, a situação continuou mais crítica ainda, pois Jesus foi preso e aqueles acusadores estavam somente esperando uma ocasião para apanhar Jesus em alguma palavra. E levantando-se, eles descobriram aquela palavra-chave e levaram a Jesus e entregaram a Pilatos com a acusação formulada. Era o que eles queriam. E o mundo em que nós vivemos não é diferente. É o mesmo mundo, o mundo que matou a Jesus, o mundo que pregou a Jesus na cruz, o mundo que crucificou o nosso Senhor. Este mundo está querendo também crucificar aqueles que lhe pertencem. Este mundo está querendo descobrir uma palavra, uma atitude, um gesto naqueles que conhecem ao Senhor, que lhe pertencem, para poder acusá-los. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, é o acusador de nossos irmãos. Dia e noite está procurando um defeito para nos acusar. E o pior de tudo é que você, quantas vezes, está fazendo a vontade de Satanás, porque você está acusando aos seus irmãos. Você está discutindo doutrinas. Você está acusando aqueles que pertencem a outra denominação que não a sua. Você está acusando aqueles por quem Jesus Cristo morreu. Jesus morreu para salvá-los e você está fazendo o jogo do diabo. Você está acusando esses irmãos enquanto você mesmo foge daquilo que você deveria estar fazendo. O que você deveria estar fazendo? Vigiando e orando, como disse Jesus. Eu quero que você analise agora comigo o seguinte. Jesus disse para os seus discípulos: orai, orai, orai agora, para que não entreis em tentação. Eu pergunto,
Qual era a tentação possível naquela hora? Será que apareceriam muitas prostitutas para tentar sexualmente os discípulos de Jesus? Claro que não. Será que apareceria uma piscina maravilhosa para os discípulos irem tomar banho? Não, a tentação não era essa. A tentação daquele momento era de fazer o que muitos estão fazendo em nossos dias. A tentação que os discípulos podiam estar sujeitos ali era, primeira reação, fugir. Quando chegassem os inimigos, os servos de Deus fugiriam. É uma atitude irresponsável. E eu me lembro de Jesus falando a respeito dos pastores que pastoreiam a si mesmos, mas não dão a vida pelas ovelhas. São mercenários que estão atrás de salários, que estão atrás de interesses próprios, mas na hora H, na hora da dificuldade das ovelhas, na hora da tristeza, eles fogem porque são mercenários e não são pastores, não entraram pelas portas, não dão a vida pelas ovelhas, são maus pastores. Mas pode ser também que você fuja pela sua simplicidade, pela sua ingenuidade, pela sua falta de experiência. Você não está preparado e quando Satanás vier acusar os filhos de Deus, você foge porque você não sabe o que fazer. Os discípulos fugiram. Primeira tentação a qual eles sucumbiram. Segunda tentação, negar a Jesus. Foi o que Pedro fez. Pedro negou solenemente. Não conheço esse homem. E disseram, tu és um dos tais. Ele disse, não conheço esse homem. E jurou. Essa tentação, Pedro sucumbiu a ela. E há uma outra tentação, que é de na hora da dificuldade, você agir mal. Você tomar uma decisão que não convém. Você resguarda os seus interesses e você nega ao Senhor Jesus com as suas atitudes. Anotou 3 tipos de tentações nessa hora. A primeira tentação, fugir. Na hora do desespero, na hora da dificuldade, da calamidade vindo sobre o país, você foge. Segunda tentação, negar a Jesus. Você nega a sua fé, não diretamente, mas você nega indiretamente. E terceira atitude, você toma uma decisão qualquer, não motivada pelo Espírito de Deus. Você está agindo mal. E agora é preciso que você entenda que o Senhor quer que nós estejamos interessados pelos destinos do Brasil. Nós temos comentado aqui que muito pode, por sua eficácia, a oração do Filho de Deus. E há daqueles que são interessados nos seus proveitos próprios, mas há daqueles que estão interessados no bem da nação. Estão orando pela nação, estão orando pela pátria, estão clamando a Deus, intercedendo pelos governantes, que estão quantas vezes em agonia de alma para tomar uma decisão sem saber o que fazer. Enquanto isso, você está dormindo no berço esplêndido de seus próprios interesses. Tome uma decisão agora, meu irmão. Não busque o seu próprio interesse. Não busque a sua bênção, a sua cura. Não busque resolver o seu problema material. Interesse-se pelo problema de Deus, pela sua igreja, a interceder. É isso que Deus está procurando. Pessoas que orem, pessoas que clamem a Ele pela situação do país, pela situação da igreja. Deus está procurando dessas pessoas. É preciso que você tenha um senso de oportunidade. Agora, nós estamos vivendo os momentos decisivos na nossa história. Deus está precisando de você. E onde é que você está? Será que você vai dormir ou vai tomar uma decisão positiva, uma decisão firme? Você estará na trincheira em oração. Que Deus possa abençoar a sua vida e você tomar a decisão correta. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.